irmãos, para que nós possamos adorar o nome do Senhor Jesus em comunhão. Glória a Deus, aleluia. Todos encontraram? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Vendo os seus senhores que lhes fizeram a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando os protetores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber e nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se uma multidão unida contra eles, e os protetores rasgaram-lhe suas vestes e mandaram açoitá-los com vara. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que guardasse toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu o alicerce da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Amém? Só até aqui, fazemos um minutinho de oração. Senhor Deus e Pai, Senhor Jesus, mais uma vez nós estamos aqui reunidos em Teu nome, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, como nada que somos diante de Ti, nos humilhamos diante da Tua presença, Pai, não porque somos alguma coisa, mas porque a Tua misericórdia nos alcançou, Senhor. Eu peço ao Senhor que o Senhor transmita para a Tua casa, através da minha boca, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor quer passar, ó Pai, que não saia de mim, traga a palavra que tem saído do meu pensamento, e só libera aquilo que vem da Tua parte, Senhor Jesus. Eu peço ao Senhor, meu Pai amado, que unja a minha boca, meu Pai querido, para levar o Teu Evangelho nesta hora de hoje. Desde já eu te agradeço por esta noite de vitória, em nome do Senhor Jesus. A igreja podeis assentar. Amém? Irmãos, aqui o livro de Atos ele vai trazer o relatório do apóstolo Paulo, ali a qual um homem estudioso, um homem que sabia muito da lei, um homem que entendia muito antes dele ser chamado por Cristo, antes dele encontrar o Senhor, ele era um pecador, também como nós somos, ou até pior, porque ele era um assassino destruidor. Ele era ali estudado, e ele tinha por seu Senhor nos seus estudos um homem muito feroz, que chamava, se eu não me engano, Gamaliel, até ele encontrar o Senhor Jesus. Quando Paulo encontra o Senhor Jesus, o Senhor toca em seu coração com um projeto de levar o seu Evangelho, de sair por todo mundo e pregar e anunciar o Evangelho do Reino dos Céus. Porque haviam muitos que estavam sendo enganados naquele tempo por fariseus, por pessoas que distorciam a verdadeira palavra de Deus, que sugavam a pele como se fosse uma lã de carneiro retirada por quem não tem direito. Então o Senhor ali levanta Paulo, e ali na sua primeira viagem missionária ele vai e sai pregando o Evangelho na sua primeira viagem. Percorre por várias cidades, anunciando que o reino dos céus já chegado até nós. Retorna de novo à cidade da qual saiu, e então o Espírito Santo de Deus o torna a voltar às suas viagens. Glória a Deus, aleluia. Então essa passagem ela vai nos relatar do capítulo 13 ao capítulo 18 do livro de Atos, a segunda viagem missionária de Paulo. Glória a Deus. Paulo era um homem instruído por Deus, ele debatia com os fariseus, da qual ele era entendido também da lei, porque ele sabia o que ele estava falando. Ele usava de autoridade, ele usava de ousadia para falar da palavra do Senhor.
A ousadia a qual o Espírito Santo de Deus ele tem nos entregado no dia de hoje. Muitos de nós temos nos acomodado. Glória a Deus. E não temos seguido o chamado da qual o Senhor nos levantou, que é para pregar o Evangelho, é para fazer o ID, e nós temos nos contentado dentro de quatro paredes. Aleluia, glória a Deus. As pessoas no mundo, as pessoas lá fora estão morrendo, estão sucumbindo, o Satanás está tragando vida de todos, e nós estamos de braços cruzados. Aleluia, glória a Deus. A palavra é difícil, a palavra é doída, mas se nós formos olhar o que os discípulos do Senhor Jesus passaram para poder pregar o Evangelho, nós não fazemos nada. Nós não fazemos nem para ter direito à salvação, direito nós não estamos fazendo. Porque nós mal oramos por nós e pela nossa família. Tem sido dias difíceis, não só para nós cristãos, mas tem sido dias difíceis e angustiosos para aqueles que estão lá fora. E cada dia Satanás inventa mais alguma coisa para aprisionar as pessoas num ambiente, para eles acharem que aquilo ali está certo, que aquilo ali é o melhor de tudo, que aquela é uma vida boa. E Satanás tem ali colocado a mansidão aparente na vida das pessoas. Aleluia. Então, meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo ele sai a sua segunda viagem missionária e ele vai passar ali pela cidade de Filipe, onde ele, ao pregar, uma moça chamada Lídia, ela é convertida, ela se converte ali com aquela pregação, e ali então eles começam a ministrar a palavra do Senhor. Glória a Deus. E a palavra do Senhor ela vai nos relatar que um dia ali eles pregando, eles viram uma jovem que ela tinha um espírito de adivinhação. Glória a Deus. Quando eu falo dessa mensagem, eu costumo dizer que se fosse nos dias de hoje, muitas pessoas iriam dizer que ela estava sendo usada por Deus. Porque ela adivinhava, ela sabia o nome do CPF, ela sabia o nome da sua casa, ela sabia o nome do seu pai, da sua mãe. Ela tinha um espírito de adivinhação. Quer dizer o que Satanás também sabe das coisas. Ele tem uma artimanha, ele tem um jeito diferente de querer se parecer com Deus. Glória a Deus, Porque se ele não aleluia. quisesse se parecer com Deus, ele não tinha dito que eu vou habitar acima do trono do Deus Altíssimo. Mas quando ele chegou lá, Deus já estava esperando por ele para lançar por terra. Então, meus irmãos, nós temos que entender aqui o que o apóstolo Paulo quer dizer para a gente, que Glória a Satanás, Deus, ele quer se aleluia, parecer com Jesus. Deus. Se o Senhor mostra, se o Senhor dá o dom de revelação, Ele vai dar o dom de adivinhação para os que são dele. Amém, glória a Deus, Para chegar na aleluia. igreja e enganar eu e você. Se nós não tivermos firmado no Espírito, não tivermos um discernimento de Espírito para saber o que é de Deus e a palavra revelada que vem daqui de dentro, nós somos enganados por Satanás. Porque quando Ele se apresentar na minha presença e na sua presença, Ele não vai vir como um lobo, Glória a Ele Deus, não vai vir aleluia. feroz, Ele vai vir manso como uma pomba. Ele vem bem tranquilo, rastejando pelos cantinhos, se firmando, procurando um lugarzinho e trazendo ao nosso pensamento que aquilo é bom. E se nós não nos firmarmos aqui na palavra do Senhor e entendermos que o que vem do céu, o Senhor nos põe na nossa mente. Glória a Deus, aleluia, O Senhor nos Jesus. distingue do que é dele e o que não é. Nós somos enganados por Satanás. Então a palavra do Senhor vai dizer aqui que o apóstolo Paulo, então, ele expulsa aquele espírito adivinho daquela moça. Com a autoridade do Espírito Santo, com a autoridade do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. E ele continuou a pregar a palavra do Senhor Jesus. Amém, Jesus, glória a Deus. Então aquele povo que tinha aquela moça, eles levavam aquela moça como um tempo de lucro, como um lugar, como se fosse um mercado. Então Paulo chega e expulsa o espírito imundo daquela moça. Então os mercadores, eles perderam o seu lucro.
bateram, moeram, humilharam em praça pública. Aleluia. Mas só que o que eles não entendiam é que Paulo ele tinha um projeto no coração. Glória a Deus. Nosso projeto. Senhor seja louvado, Jesus. E ali aquele projeto foi maior do que a dor. Aquele projeto foi maior do que a tribulação. O amor a Cristo foi maior do que tudo. Quando nós olhamos aqui que eles foram açoitados, nós paramos para imaginar eles apanhando no meio de uma peça dessa daqui, açoitado, batido, esmurrado, esbofeteado. E quando der meia-noite, poucas horas depois, eles estão lá se humilhando na presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pela obra. E hoje, se o pastor vem aqui na frente, a pastora vem aqui na frente e nos Glória pede a Deus. sermão, a gente fala, eu vou abandonar aquela igreja. Porque o pastor Glória está a fazendo Deus. isso, a pastora está fazendo aquilo. Glória a Deus. Aleluia, Cadê o Jesus. amor que nós temos pela obra? Amém. Cadê o amor que nós temos pelas vidas? Aleluia. Hoje eu clamando a Deus, eu falei, Senhor, reacende de novo em nossos corações. Aleluia. Aquele primeiro amor que a gente tinha, que a gente ia para a tua casa chorando e voltava chorando de novo. Aleluia. Glória a Deus. Hoje nós sentamos no banco da igreja só para ocupar o lugar, meus irmãos. Nós estamos no banco da igreja hoje para ocupar o lugar, como se nós não tivesse, como se fosse um emprego, nós temos que ir, porque nós temos que ir. Igreja é compromisso com Deus. Glória a Deus. Você não está aqui só para ser mais um, eu não estou aqui só para ser mais um. Eu me sento aqui para ocupar o lugar. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou aqui para ocupar o lugar que eu vou ocupar no reino dos céus. Se eu estou faltando aqui, meu coração está pesado, porque eu posso faltar também no reino dos céus. Meu isso, a obra tem que ser certo. O Senhor não me chamou para parar no meio do caminho. Paulo ele tinha uma diferença com Marcos, porque ele deu Marcos como desertor. Porque na primeira viagem Marcos abandonou a obra. E se foi para outro lugar. Então ele tem as pessoas que desertam a obra como desertor. Então, os irmãos, nós estamos na casa do Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós estamos aqui para aprender e daqui levar para os que estão lá fora. Aquilo que o Senhor nos passa dentro dessas quatro paredes. Aqui é o templo santo, da onde ele está. Glória a Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, voltando aqui para a palavra, eles foram açoitados, pisoteados, quebrados, humilhados. Mas a palavra do Senhor vai nos relatar que quando ali por volta da meia-noite, um olhou para o outro e falou assim, em vez da gente murmurar, vamos fazer o quê? Aleluia. Nós vamos cantar, nós vamos orar, nós vamos pedir. Glória a Deus. Aleluia. Sabe por que a gente Amém, Jesus. Senhor seja louvado, Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor ele vai pegar no meio da tua dor. Quando você não estiver mais aguentando, estiver falando, Senhor, eu estou moído, eu estou quebrado, mas eu estou de joelho. Ele vai entrar com terremoto na tua vida. Ele vai quebrar as correntes, ele vai quebrar as cadeias. Mas só quando você entregar tudo diante dele. Verdade. Não adianta entregar por metade. Não adianta eu chegar aqui na igreja e ser crente e eu sair daqui e não ser. Eu me apresento diante do Senhor como o pior dos pecadores. E assim todos nós temos que nos apresentar diante do Senhor como os piores pecadores. Mas sabendo que a misericórdia dele é tão grande que nos faz filho dele. A misericórdia dele é tão grande que nos faz co-herdeiros de Cristo. Nós somos herdeiros. Nós não estamos na igreja só para estar aqui. Nós temos um foco, uma meta. O projeto é ir para o céu, irmão. Aleluia. E arrebatar das mãos de Satanás o maior número possível de almas. Sim, meu Deus. Porque é para isso que o Senhor nos trouxe para este lugar. Essa é a missão do ID do Glória a Senhor. Deus. Aleluia. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É a missão, irmãos. O Senhor ele não manda a gente ficar quietinho, parado de braços cruzados, não. É fazer o ID do Senhor, assim como Paulo e Silas estavam fazendo. Glória a Deus. Com Aleluia. carinho, com dedicação.
Então, meus irmãos, vai dizer aqui na palavra do Senhor que eles ali, em torno da meia-noite, eles começam a adorar o Senhor e começam a orar e começam a clamar. E o Senhor revela o tamanho do poder dele. A palavra do Senhor vai dizer que eles estavam acorrentados pelos pés a um tronco. Quando o Senhor desce um terremoto, e ali ele despedaça aquelas correntes. Ele quebra as cadeias. Agora imagina, meu irmão, o poder da oração, o que ela não faz? Será que ela não é capaz de restaurar uma vida? Será que ela não é capaz de libertar um filho? Não é capaz de libertar um marido? Será que o Senhor não é mais o Deus que era o Deus de antigamente de Palestina? O questionamento de hoje é: será que o meu Deus mudou? O Deus que eu sirvo hoje não é o mesmo de antigamente? Glória a Deus, aleluia. Será que ele não é uma vírgula? Será que ele é homem mentiroso ou filho do homem para que se arrependa? Não, ele não é, meus irmãos. Ele é o Deus de hoje, de ontem, e vai ser o de eternamente. É aquele que a gente vai aclamar no céu o nome dele. É aquele que a gente vai estar no céu entoando um hino de louvores a ele. Engrandecendo o nome dele para todo sempre. Esses dias eu parei para pensar lá em casa, conversando com a minha esposa. E eu falei: o Senhor, desde o princípio, Ele nos criou para ser eterno. Ele nos criou para ser eterno. Ele não nos criou para ser lançado no fogo do inferno. Ele nos criou para ser eterno. Mas qual a eternidade que a gente está escolhendo? É a eternidade de morar no céu? Ou é a eternidade de viver no inferno? As duas são eternas. Ele nos criou para a eternidade. Mas é uma eternidade com Ele ou uma eternidade só? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aonde vamos parar, meus irmãos? E só vai para o céu quem tem amor à obra. Só vai para o céu quem tem amor a Cristo. Porque tem amor à obra é ter amor a Cristo. Porque a obra, ela é Cristo. É a obra de Cristo que vai pregar o Evangelho. Quando você saiba pregar o Evangelho, você está indo com Cristo, você está fazendo a obra dele, você está fazendo o vídeo dele, é o que ele mandou. Quando você está pregando no seu trabalho lá, as pessoas que estão ao seu redor, que você está falando: se arrependa, ou você vai para o inferno, você está fazendo o vídeo de Jesus Cristo. Agora, se eu não tenho amor à obra, meus irmãos, eu não tenho parte com Cristo. Se eu não tenho amor à palavra, eu não tenho parte com Cristo. Então aqui o apóstolo Paulo ele vai dizer que eles estavam ali no fim da noite, de um dia para o outro, orando, e o Senhor desceu. O Senhor desceu de uma forma tão tremenda que ninguém acreditou que ele abriu todas as celas e soltou todo mundo. Olha o tamanho do poder do teu Deus. Ele abriu as portas ali e falou assim: está todo mundo livre. E o carcereiro, como ele tinha uma ordem, creio eu que ele pensou naquela hora e falou: eu vou me matar. Se souber que os prisioneiros escaparam. E olha, quando o Senhor quer se apresentar para uma pessoa, o rebuliço que ele faz. Ele move o mundo. E aí então o carcereiro fez que ia se matar. E Paulo fica de longe, não te faça mal, porque estamos todos aqui. Então aqui o Senhor também quis trazer, além de mostrar o tamanho da sua grandeza, Ele quis trazer a salvação. Mas isso veio através de quê, meus irmãos? Através da oração. Porque se Paulo e Silas tivessem ficado choramingando, tivessem ficado se lamentando, não teria chegado também a salvação na casa do carcereiro. Glória a Deus, Então o aleluia. amor à obra, o amor, a perseverança à obra, a perseverança ao projeto que o Senhor tinha colocado no coração deles, levou a salvação de um homem e a sua família toda. Porque a palavra vai dizer que além do carcereiro, toda a sua família foi salva. Graças a Deus. Então olha ali, a misericórdia do Senhor não alcançou só um, mas alcançou vários através da oração. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nosso projeto, não importa se você tem ânimo, desânimo, se tem força, se não tem força. Aleluia. Se dobra diante de Deus. Se eu não tenho palavras para falar contigo, mas o teu silêncio ele vai entender. Aleluia. Você calado, ele vai entender. Ele vai Glória a Deus, aleluia. Ele vai te fortalecer,
forte. Aleluia. É eu que te seguro pela mão direita, porque é força mesmo. Então, meus irmãos, que nós hoje nós venhamos colocar e cravar nos nossos corações. Que o Senhor colocou no nosso coração o projeto de levar a palavra dele, que o Senhor colocou nos nossos corações, de pregar o evangelho, de buscar almas que estão lá fora. Seja maior do que a vontade de desistir. Oh, glória a Deus. Seja maior do que a vontade de ficar dentro de casa. Seja maior do que o desânimo. E que nós venhamos estar cada dia mais alicerçados no Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vai estar entregando as nossas orações e súplica diante dele. Não é contando com o vizinho. Não é contando no Facebook. Não é postando as histórias no celular. Mas é ali, é trancar seu quarto. É você e o seu Deus. Aleluia. É você orar ali com ele, só vocês dois. Porque ele já sabe o que tu precisa. Mas ele quer que tu vá lá e diga para ele o que você quer. Oh, glória a Deus. Confesse dentro do seu quarto. Ore, chore. Se não conseguir fazer nada, só fica lá caladinho diante dele. E ele vai entender. Amém. Glória a Deus. É difícil. Nos dias de hoje é tanta pedrada. O dia é tão corrido. A vida é tão cansativa. Que tem hora que a gente olha assim e fala: Senhor, a gente está cansado. A gente está desanimado. Está com vontade de desistir. Mas eu estou aqui quebrado. Eu vou de lembrar de São Antônio, junto os meus pedaços. Oh, glória a Eu uno Deus. os meus pedacinhos. Que já estão todos jogados. E junta em um só e me faz um vaso novo. Glória a Deus. Porque eu preciso ir para o céu. Eu quero ver tua face, Jesus. Eu preciso estar no céu, não nasci para a terra. A gente precisa ir para o céu, meus irmãos. Amém. Glória a Você Deus. imagina a Aleluia. vida que a gente está aqui, todo dia dentro da igreja, tentando buscar a face do Senhor, tentando se santificar cada dia mais. E naquele grande dia o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu não te conheço. Te aparta de mim, maldito, que eu não te conheço. Glória a Deus. Imagina. Agora imagina você estar aqui se esforçando, dando o melhor de si. E o Senhor fala: vem, bendito. Glória a meu Deus. Pai. Aleluia, Vem, Jesus. glória a Deus. Olha que gostoso que vai ser. Imagina o Senhor Jesus no trono. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Esteja comigo por resto da tua vida, da tua eternidade. Reina comigo. É melhor do que a possibilidade a parte de mim. Então, meus irmãos, vamos nos apregar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Senhor seja louvado esta noite. A palavra do Senhor. Nós vamos meditar nela de dia e de noite. Não é fácil. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. Mas o céu é tomado, é a força mesmo. O céu é tomado na força de vontade. Eu preciso ir para o céu, Jesus. Eu preciso ver tua face. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Céu, Jesus. Santo, santo é teu nome. Se eu não te amar ao ponto que eu tenho que te amar, põe amor em meu coração. Porque eu preciso te amar. Eu preciso te amar mais. Não podemos ser hipócritas, irmãos. E falar que nós amamos o Senhor acima de tudo. Nós temos que confessar ao Senhor: eu quero te amar mais. Cada dia mais, Senhor, porque eu te amo pouco. Porque aquele que é capaz de largar a Cristo, ele ama pouco. Glória a Deus. Aleluia. Vamos, irmãos, vamos nos apegar a Deus. Essa é a mensagem que o Senhor tem para a casa dele hoje. Mas é o Senhor que tem a ministrar. Glória a Deus. Vocês não aquilo que eu queira ter tido falado, mas as palavras saindo da boca dele, porque eu tinha Glória a outra Deus. coisa. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor é que sabe o que fala. Eu não sei de nada. Glória a Deus. Aleluia, Ele Jesus. decidiu usar. Se ele tirar a presença dele de mim, não resta nada. Essa minha presença dele. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu não preciso de mais nada. Santo, santo é teu nome, Eu não Jesus. preciso de mais nada. Eu só preciso do que ele me dá de mais. Glória a Deus. É bom.
Mas o que eu preciso mais de Deus é a presença dele. Amém. Amém? Amém. Eu agradeço pelo convite, a Emília deve estar aqui, mas eu deixo o meu agradecimento a ela e a confiança. Aleluia. E vou estar passando a palavra para